Então vamos lá, o câncer inicial é aquele câncer que está com um grupo de células localizada na chamada zona periférica, a zona externa, a casca da próstata, ele está num grupo de células localizado ali. Enquanto ele estiver ali, eu vou tirar essa próstata inteira, vou curar esse paciente. Não é só retirar o câncer. Apesar de existir no momento, na atualidade, alguns procedimentos que se fazem somente na região do câncer e retira ele. Mas isso é exceções. Então, o tratamento ideal para o câncer localizado, que é este câncer, é a retirada da próstata. A próstata vai sair numa cirurgia, ela sai do paciente junto com as vesículas seminais, que são duas glândulas que estão próximas da próstata, como se fosse duas orelhas da próstata, onde tem o esperma ali, que ali fica uma parte dele, e mais ainda os gânglios, né, os linfonodos, as ínguas, de dentro do abdômen do paciente. É um esvaziamento. A gente faz essa retirada em bloco e une a bexiga na uretra. Como eu falei, a próstata sai do meio, ela estava aqui no meio, tá? Essa cirurgia ela pode ser feita aberta, na região onde a gente faz ela. Existe a possibilidade de fazer ela laparoscópica, que é através dos furos que o paciente comenta, né? Os portais, os furinhos. E o robô, que é portal também. O robô aí tem que ser um pouco para grande centro. São cirurgias chamadas radicais. Essas cirurgias feitas com o câncer inicial, 80% de cura. Cada 10 pacientes que operam, 8 estarão curados. Mas não é 100? Não. 20%, 2 em 10, esse tumor tende a voltar. Por que volta se você tirou tudo? Ele volta. Porque aquele grupo de célulazinha, a gente não percebe, mas ela já pode ter saído com uma célula para fora da cápsula, próximo da uretra, ela pode ser pulado para um gânglio, ela pode ter pulado para o osso. A gente não vai perceber na hora da cirurgia. Então esses 20% vão aparecer durante o acompanhamento que esses pacientes fazem durante 5 anos. A gente faz o acompanhamento com PSA. Mas doutor, tem que fazer ressonância de novo? Nada disso, só PSA. E o PSA acompanhado, se ele variar aí, um aumento aí, a gente vai saber que está dando um sinal de que existe algum grupo que ele tem que ficar quase zero. Se tiver ele de novo formando PSA no sangue, significa que alguma coisa está produzindo PSA. Como eu tirei a próstata, tirei tudo, quem está produzindo? Alguma célula está começando a reincidir. Então, esses 20% pode recidivar. Existe uma segunda modalidade, que é a radioterapia, que o paciente confunde com químio. Químio não existe no câncer de próstata, só em fases avançadíssimas, em opções que não tem o que fazer para fazer a químio. A rádio é a luz, é a radiação. A rádio é a emissão de raios na próstata para queimar a próstata. É um tratamento também para a cura. Esse paciente vai fazer 38 sessões, 40 sessões, vai durar uns 2 meses do tratamento, ele tem que ir todo dia no serviço, tá? O SUS libera. E é um tratamento eficiente também. Mas a polêmica é que o serviço de rádio vai falar que é mais, mas assim, os tratamentos de radioterapia são inferiores à eficiência em relação à cirurgia, tá? Eles alcançam com muito otimismo 70%. Então eles são um pouquinho abaixo. Se você tem um paciente jovem que não pode operar, não quer operar, existe uma terceira, que é mais moderna ainda, que seria, de uns anos para cá, a chamada vigilância ativa. Tá? Vigilância ativa é o quê? Não fazer nada. Você vai não fazer nada, doutor? Eu tenho câncer. Calma. Se o câncer tem um grau, como eu falei no início, graus de câncer, um grau que eu sei que ele tende a ser inofensivo, ser mais tranquilo, vamos dizer que ele pega mais leve, a gente consegue acompanhar o paciente durante 5, 10 anos sem precisar mexer nele, nem rádio, nem cirurgia. Claro que isso é um processo polêmico, processo complexo. Claro que os americanos e europeus, no Brasil, em grande centro, está sendo feito já. Eles vão chegar, esses pacientes vão fazer PSA a cada 3 meses e vão fazer ressonâncias a cada 1 ano, 1 ano e meio, e vão fazer rebiópsias. Sabe por que tem que fazer biópsia? Não fez uma vez? Faz por quê? É para checar se o câncerzinho que tinha naquele lugar, se ele aumentou, se ele mudou o grau, se ele está querendo invadir alguma coisa, você captar ele antes dele começar. É claro, se ele começar a evoluir no que ele estava, onde você acompanhou no início, nesses 5 anos você vai operar esse paciente com 2 anos, 3 anos depois, 4. É claro que vai ser um alerta, vai ter um alarme lá, a hora que der eu opero, se não der vai ficar sem operar. Esse paciente acompanha. Tem muitos casos hoje no mundo sendo assim. O
paciente que vai retirar uma próstata, ele tem mais de 50 anos, né? Paciente cinquentenário e daí para frente. A maioria dos cânceres é mais de 50 anos, é paciente idoso, primeira idade, né? Hoje é jovem quase, né? Esse paciente, ele não pode ter mais filho, acabou, né? Não tem mais estrutura para ter filho. Então, retirou a próstata. O grande problema de retirada da próstata é a impotência, que a gente chama de disfunção erétil. Não se usa impotência, que é um termo bastante pejorativo. Hoje a gente fala de disfunção erétil. Tem tratamento. Temos tratamentos, são medicamentos, são injeções, são próteses que são disponibilizadas ao paciente que tiver a disfunção erétil. Então a disfunção erétil é a primeira complicação. São todos? Não, a maioria é, realmente. O segundo temor dos pacientes é a perda de urina, que é a incontinência urinária. Lembrando que a próstata é o esfíncter. A urina passa no meio dela. Eu tirei o esfíncter do paciente. Ele vai ter que controlar com os músculos agora. Se ele não controlar com os músculos, isso aí 5%, 10% é pouco, ele fica incontinente. Ele vai usar fralda. Ou seja, são duas grandes preocupações. A terceira preocupação é justamente a recidiva, que é o retorno do tumor, 20%, como eu comentei. A terceira complicação é não curar esse paciente e ele ter que fazer tratamentos posteriores. Isto na cirurgia, seja qual ela for. Tá, mas a robótica é menos? Não, hoje prova que é parecido. Quem opera bem na mão e opera o robô dá a mesma estatística. Agora, a rádio, ela causaria isso? A rádio ela tem alguns problemas. Ela pode não dar tanta estatística para disfunção erétil, tanta incontinência, mas ela pode dar o sangramento. A gente chama de cistite, retite actínica. É aquele paciente que faz a rádio. Passado anos, tem paciente até de 5 anos depois, ele começa a sangrar. A bexiga dele começa a formar um processo inflamatório, por causa da rádio de 5 anos atrás, e ele começa a urinar sangue, coágulo de sangue e tal, e até evacuar sangue, porque o intestino está próximo. Quando você faz essa radioterapia queimadura, você lesa as bexigas, está do lado e o intestino está atrás. Então o paciente acaba apresentando sintomas que tem que ser controlado depois. Então é uma complicação que tem que ser alertada ao paciente. Não estão isentos de complicações. Observar o que nós temos então. O paciente que analisa, que está me assistindo agora, e vai pensar, nossa, se eu operar, complicar tudo isso. Como ele está complicando aqui, a gente dá a opção daquele paciente que a gente tem segurança em não fazer nada, porque ele evita de entrar neste nicho de pacientes que vão ter complicações. Então é uma opção. São todos os pacientes que vão entrar nessa vigilância ativa, que não é para operar, não. Existem cânceres que não tem jeito de não operar, né? A gente chama de graus dele, moderado, severo, né? De alto volume, que eles chamam dentro da oncologia. Então, cânceres diferentes, a gente não tem como ficar segurando esperando, não.